Oi, gente, boa noite. Eu tô fazendo assim para desviar dessa claridade que fica aqui, do reflexo da tela. Eu tô chegando hoje aqui para dar continuidade. Andei meio relapso essa semana, mas não foi por relaxamento mesmo, não. Foi porque eu tenho uma página de cães achados e perdidos no Facebook e ela bombou muito essa semana, graças a Deus. Graças a Deus, por um lado, porque a gente trabalha bastante, né? Ajuda muita gente e tudo. Mas infelizmente por outro, porque é sinal que teve muito cachorro perdido. Mas também teve muito cachorro achado, o que para nós é sempre uma alegria. E dessa vez até uma calopsita eu anunciei na nossa página. Então eu estava afastado por um bom motivo. Hoje é dia de evangelho, estou precisando. Acho que todos nós estamos precisando, depois desse incêndio triste e lamentável que teve no Museu Nacional, né? A história da evolução humana indo virando cinzas, né? De repente. Mas, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 5 e 6 e também versículo 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes vós que chorais agora, pois rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Meu Deus, me perdoe, mas eu fico lendo isso aqui com um sentimentinho de vingança. Eu sei que não foi nesse sentido que o Senhor colocou, mas eu sou humana, gente. Ante tudo que está acontecendo na Terra hoje, é consolador ler isso, né? Ai de vós, ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Nunca eu precisei tanto ouvir esse trecho do Evangelho. Então vamos lá. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam um contrassenso. Ou, bem mais que isso, seriam uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Diz-se que é para ter mais mérito. Mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? E o que ainda fica mais difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica estas desigualdades, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo
em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão desta causa e hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Eu vou ficar por aqui na Justiça das Aflições, porque é muito rico. Esse capítulo, além dele ser consolador para quem acredita, ele é um chamado ao materialista, ao ateu, àquele que não acredita em nada, que faz esses questionamentos, né? Eu conheço pessoas ótimas, maravilhosas, ateias, materialistas, e que fazem esses questionamentos. Como pode, né, haver um Deus, né, e esse Deus ser tão desigual, ou tratar tão desigualmente suas criaturas, não é isso? E é em cima desse aparente paradoxo que as religiões tradicionais dominaram e continuam dominando. Porque é muito fácil manter uma população na ignorância, é muito fácil controlar uma população ignorante, é muito fácil explorar uma população que crê crédula, ingênua, que não vai a fundo nas questões, que tem uma fé cega. O Espiritismo ele vem justamente na época das luzes, do iluminismo, e no momento certo em que a tendência do pensamento do século XIX era questionar a teocracia, o poder, né, divino dos reis. Então ali estava quebrando, Kardec ele está em plena Revolução Francesa. A Revolução Francesa corre em 1789, começa o período do terror, depois vem Napoleão. Então, Kardec vem logo depois, né? Teve a Revolução de 1848, né? O materialismo crescendo, as ideias do socialismo utópico, o socialismo histórico, né? O marxismo, Engels, e os grandes pensadores, os anarquistas, tudo está nesse contexto quando Kardec faz a codificação. E Kardec era um materialista também, mas ele caiu, ele dobrou-se, convenceu-se aos fatos, porque justamente ele foi com esse pensamento materialista para provar que aquilo tudo era charlatanice. Mas ele conseguiu ver que ali, por trás de muitos daqueles fenômenos, havia uma inteligência. E se existia uma inteligência, essa inteligência não vem do nada, ela é alheia ao homem. Não é uma mesa inteligente, não é uma cesta de bico a inteligência, né? E aí, se a gente pega no Livro dos Espíritos, como reconhecer Deus, eles dizem, falando de verdade, diz o quê? Tudo aquilo que não foi criado pelo homem, por Deus foi. Então, quem criou? O que criou? A natureza, tudo é um processo de transformação. Eu ouvi isso de uma pessoa extremamente inteligente, recentemente, que é ateia, e dizendo isso. Eu não acredito que tenha nada depois da morte. Para mim é tudo transformação, acaba ali e pronto. Eu fiquei calada, eu vou fazer o quê? Vou discutir? Não, cada um no seu momento. Eu já tive esse momento na minha vida em períodos anteriores. Nessa não, graças a Deus, nessa eu fui criada dentro do teísmo e acreditando numa força superior pela força das coisas. Como pode um bichinho desse tamaninho, vocês já viram um beija-flor? Como pode um bichinho desse tamaninho ter cérebro, ter pulmão, ter ovinhos?
gerar uma outra vida. E ao mesmo tempo, elefantes e paquidermes, baleias, animais imensos. Como pode o átomo ter a mesma estrutura de funcionamento que o sistema solar? O micro e o macrocosmo. Tem que ter uma inteligência por trás disso tudo. E Einstein, né? Quem sou eu para desmentir o Einstein? Deus não joga dados. Ou seja, a natureza não é uma coisa aleatória. Existe uma inteligência por trás dela que faz leis que imutáveis. Imutáveis. Não há. E Deus não vai contra as próprias leis. Por isso, a gente, quando acredita nas características da divindade, que Kardec volta aqui, esse ponto, ele também trabalha esse ponto no Livro dos Espíritos, no Céu e o Inferno, tá? E, às vezes, ele passa também pelos outros. O principiante espírita vai passar por isso um pouquinho. Por quê? Porque o Kardec nunca se preocupou com quem tinha religião. A preocupação dele era o materialismo, né? Justamente por ele ter sido, digamos, salvo do materialismo, né? Daquela descrença, que a gente, quando tem essa descrença, a gente se torna um pouco pessimista em relação à humanidade. Eu já acho o seguinte, que enquanto tiver criança nascendo é porque Deus ainda confia na gente, senão aniquilava, né? Então vamos voltar aqui, porque é muito lindo. Eu vou repetir os versículos bíblicos, porque nós estamos precisando ouvir isso. E vou repetir com o meu sentimento, com todo o meu coração, ok? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, 5 e 6 e 10. Vejam bem, o reino de Deus não é deste mundo. Tudo isso que ele diz aqui, choramos hoje porque seremos consolados amanhã. Cuidado, você que está consolado hoje, porque se hoje você tem consolo num mundo de sofrimento, é porque quando você atravessar o portal, você vai cair em si e vai chorar. Do tempo desperdiçado, das oportunidades de fazer o bem que foram perdidas, talvez até do mal praticado, se for o caso, né? De ter acumulado um pouco mais de bagagem aí, de pedrinhas na sua malinha, na sua mochila. Então, é nesse sentido que vêm as bem-aventuranças. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nós injustiçados, eu me incluo nessa coisa das injustiças do mundo, tá? Todos nós estamos sofrendo injustiças do mundo. Seremos saciados, seremos fartos. Quando chegarmos do outro lado, nós vamos ter noção das coisas, vamos olhar por que passamos por tudo e vamos dizer, nossa, houve mais misericórdia até do que justiça, tá? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Porque se a pessoa ama a justiça, neste mundo de injustiça, ela será perseguida. Então, se ela está sendo perseguida pelo reino cruel aqui, é porque ela está no caminho certo. O segundo ponto aqui, que já é de Lucas. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Tá? Então, você está pobre hoje aqui, está passando por provações de matéria, da parte material, para o quê? Iluminar espiritualmente. E aí, quando chega lá, o reino dos céus é para vós. Então, você não vai ter mais essa prova. Se você vencer essa prova com dignidade, com honradez, sem desviar do seu trilho, né? Sem fazer furtos e, né, trambiques, estelionatos contra o vigário. Se você for naquela dificuldade com retidão,
trabalhando, fazendo a sua parte, né, seriamente. Quando você passar para lá, você vai ser rico. Você vai ter direito a um tesouro, que geralmente é o tesouro da consciência tranquila, de não ter desperdiçado as oportunidades que foram dadas por Deus, muito menos a de reencarnar, que está tão difícil hoje, uma oportunidade de reencarnação, tendo em vista a questão dos milhares e milhares de abortos que são praticados no mundo hoje, do controle da natalidade mesmo, também. Então, tá difícil conseguir uma vaguinha aqui na Terra, né? Então, seremos ricos nós que estamos aqui passando as dificuldades. Bem-aventurados os vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Gente, eu não consigo. A pessoa com fome, eu acho que a fome é uma das piores pragas da humanidade. A fome é a filha dileta do capitalismo. Não quero dizer que no comunismo não tenha, talvez seja todo mundo pobre, eu não sei como é, nunca vivi no comunismo. Mas essa miséria com a fome é inaceitável, gente. Gente jogando comida fora, enquanto tem gente que não tem pedacinho assim de migalha de pão para comer. Gente catando calango para comer como estava. Nós estamos voltando, o Brasil tinha saído do mapa da fome. Como pôde voltar? Em 2 anos fizeram esse estrago todo. Uma luta de 10, 12 anos foi jogada por água abaixo em 2 anos. Para vocês verem como o homem demora para construir e como é fácil destruir na terra. Na terra. É aquilo que Jesus fala para a gente. Onde você está construindo o reino de Deus? É na areia? Para quando vir a primeira ventania, cair tudo? Ou na rocha firme, que nem o mar, nem a terra, nenhum vendaval, nenhuma temporal pode arrebentar, não é? Então, quando você tem a consciência, olha bem, aqui, em momento nenhum é criticado a riqueza, mas o mau uso. Nós temos um vídeo aí no canal, também estudo do Evangelho, que chama O Emprego da Riqueza, em que Fenelon, que foi Fenelon, né, que geralmente em inglês francês é oxítono, né? Fenelon, ele diz o seguinte, que a riqueza investida para a produção de trabalho, de oportunidades de trabalho, para que as pessoas possam se sustentar com dignidade, ela é bem vista. Então não é a riqueza pela riqueza, é o mau emprego da riqueza. É quando você pega, seja qual for a riqueza, seja comida, seja dinheiro, seja terra, seja a própria saúde, você use só para você e não distribua essa riqueza para os próximos, certo? Não faça da sua riqueza multiplicar. Enterre o seu talento na terra por egoísmo. Então, nesses casos é que nós vamos ter, né? Aquele que não foi dado será ainda tirado, aquele que não foi feito, né? Que menos tiver. Ai de vós ricos, no sentido que eu falei, tá? Que tendes vossa consolação no mundo, veja. Quem está consolado aqui, quem está feliz aqui, quem está se sentindo justiçado aqui, cuidado. Porque se nesse mundo torto você está se sentindo bem, é porque você está torto, tá? Pense nisso, pense nisso. Quem não está torto, ou pelo menos está querendo desentortar, não está conseguindo viver nesse mundo com felicidade, não está se sentindo bem nesse ambiente, não, tá? Quem que tem vossa consolação no mundo, ai de vós. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Então, se você está farto, saciado e não sobrou nada para você partilhar com seu irmão, cuidado que você terá fome. André Luiz teve fome durante 8 anos. Vamos lembrar um pouquinho de nosso lar? Durante 8 anos, André Luiz sofreu fome, sede, todas as necessidades da terra. Por quê? Porque estava apegado à matéria.
Era um homem de sucesso, era um médico reconhecido, orgulhoso, egoísta, tinha sua mesa farta, jamais pensou nos pobres, jamais pensou em distribuir nada. A única caridade que ele fez enquanto encarnado era atender um senhor de graça para zombar dele. E com tanta zombaria, quando ele chega do outro lado, ele vai ver que foi a esposa desse senhor a única pessoa que fez oração por ele quando ele faleceu. E a mãe dele também, quando ele estava no umbral, né? E é isso, gente. O reino não é desse mundo. Nós temos que esperar daqui. Não é um pessimismo, gente. Tenha isso claro. É para você não se frustrar. Não tenha perspectiva, por exemplo, que o candidato mais honesto vai ganhar a eleição, que os líderes mundiais vão se conscientizar pelo bem, vão deixar de ser corruptos, que a população brasileira vai deixar de ser corrupta assim, ó. Tá? Tem muito sofrimento para vir aí, para trabalhar essa parte moral do brasileiro. O Brasil, o Humberto Campos escreveu um livro chamado Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E muita gente acha que isso é uma beleza, né? Só um minutinho que tem um anúncio aqui no... Acha que isso é, oh, que beleza, o Brasil, né? Não, gente, isso significa que o Brasil é um grande hospital. Aqui reencarnam os piores. Estão reencarnando onde ninguém aceita. É para cá que tá vindo, tá? Então vamos olhar bem pra gente. Vamos olhar bem pra gente. A Deus dos deuses bença, aquela piada não foi à toa, né? E nós não temos vulcões, nós não temos terremotos, nós não temos maremoto, não temos tufões. Mas vai ver o povo que eu vou botar lá, né? Por quê? Porque somos espíritos que temos imensos karmas coletivos aqui para redimir. De escravidão, de dizimação de indígenas, de guerras e guerras fratricidas, perseguições religiosas na Europa, né? Noite de São Bartolomeu, as perseguições contra os mouros, contra os judeus, por parte de Portugal, né? Pela Espanha. Então, nós aqui somos um grande hospital. E nós aqui estamos sendo submetidos a essas misérias todas para quê? Para aprendermos na pele, exercitar o Evangelho. E é por isso que nós somos a pátria do Evangelho. Nós somos a pátria que mais tem católicos, mais tem evangélicos, mais tem espíritas. Umbandistas, só eu acho que umbandista tem muito pouco fora do Brasil. Candomblecistas. Então, nós somos a pátria, muito embora candomblé não seja, né, cristão. Quando nós temos judeus e muçulmanos convivendo em paz aqui no Brasil, né? Então, espero que isso continue, né? Porque é uma das coisas também que a gente percebe, uma tentativa de fazer do Brasil um Estado fundamentalista, da imposição de uma religião, de uma crença, de uma seita. Não é uma religião, não, é uma seita. É uma interpretação maléfica do Evangelho. Porque não se coaduna. Essas bem-aventuranças de Jesus não se coadunam com armar a população. Não se coadunam com matar pessoas. Não matarás, amar o próximo, dar a outra face, perdoar 70 vezes 7 vezes. Quem disser que armar a população é cristão, é o anticristo, tá? É o anticristo que foi previsto por Jesus, que vem usando o nome de Jesus, mas praticando tudo para acabar com o cristianismo, ok? Todos nós cristãos temos esse dever de estar atento a quem está cumprindo isso que foi dito há 2000 anos para a gente, e quem está usando isso para dominar, para explorar, para matar, para proliferar a morte por aí, proliferação de arma de ódio,
de preconceito, de beligerância. Temos que ser mais esclarecidos, gente. Por favor, sejamos mais esclarecidos. Muito embora o reino de Deus não seja neste mundo, vamos tentar deixar um mundo menos negativo para os nossos descendentes, para que a gente possa cumprir a lei de Deus, a missão que o Brasil tem que cumprir frente ao mundo, ok? Para que no futuro nós possamos ser não só um hospital, mas os grandes consoladores da humanidade, por termos sofrido de todo tipo de injustiça, de crueldade, de maldade, perseguição aqui, tá? Então é isso, gente. Uma boa noite. Vocês perdoem, eu não tô legal. Passei um dia péssimo hoje. Faz parte, estou naqueles períodos de renovação, né, de perícia e tudo. Então, ainda estou também sob o abalo do incêndio do Museu Nacional. Não consegui digerir isso, tá? Essa coisa de acabarem com a nossa história, imporem, né, uma crença não evolucionista sobre nós, né? Uma involução. Temos que pensar muito nisso tudo. Pensar, gente. Deus nos deu raciocínio. Pensemos, gente, pensemos. Pensemos e amemos. E aí, ninguém nos segura. Boa semana para vocês.